Salve, salve, torcida vascaína! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui de pós-jogo do canal. Se você está chegando pela primeira vez e não me conhece, muito prazer, meu nome é Eduardo. Peço que você se inscreva no canal nesse botãozinho vermelho, tá vendo aí embaixo, escrito inscreva-se. Dá uma clicadinha aí, que isso ajuda bastante a gente aqui no canal. Uma outra coisa que ajuda bastante também é você deixar seu like no vídeo, que isso ajuda a gente a divulgar nossos vídeos na plataforma do YouTube. Ativa o sininho para toda vez que eu postar vídeo você receber as notificações e, claro, compartilhe nas suas redes sociais, que isso é importante e ajuda bastante também. Termina o jogo, Vasco 0, Santos 1, no Dia das Mães. Gostaria de desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães aqui do canal e todas as mães vascaínas, apesar que hoje, mais uma vez, não foi um dia feliz. O Vasco não consegue vencer de novo, vai para a quinta partida sem vitória no Campeonato Brasileiro, a 2 pontos do Z4. Situação que a gente já está mais que acostumado, né, a passar no Campeonato Brasileiro da Série A, que prometeram diferente, né, prometeram algo diferente. No jogo hoje, o Vasco veio com uma formação diferente, né, com uma escalação diferente. O Alex Teixeira foi para o banco, está sem o Marlon Gomes, sem o Andrei Santos. Então o Vasco, o treinador, né, optou por sacar o Rodrigo, sacar o Alex Teixeira e entrou com Galazza e Barros, trazendo para trás para jogar como primeiro volante o Jair, que tem uma saída de bola mais qualificada, né? E colocando o Galazza e o Barros. E aí teve uma diferença na questão de movimentação. O Galazza é um jogador que, apesar de muito questionado pela torcida, né, é um jogador frágil tecnicamente, eu não acho essa sumidade toda, mas é um jogador intenso, né? E pelo fato de ele ter um pouquinho mais de intensidade que os demais que estavam jogando, isso proporcionou algumas jogadas interessantes do Vasco, principalmente pela esquerda. O Vasco atacava muito pela esquerda com ele. Figueiredo entrou aberto na ponta esquerda, né? E começou a ter um pouco mais de movimentação naquele setor, troca de posição entre Galazza, Figueiredo e o Piton, e o Vasco conseguindo criar algumas oportunidades por ali. No seu jogo tradicional, nos primeiros 15, 20 minutos, o Vasco pressionando o Santos totalmente sem ter saída de bola, rifando bola, sem jogar praticamente, o treinador do Santos desesperado, e o Vasco pressionando, né, para tentar fazer o primeiro gol, para provavelmente baixar suas linhas, como vem fazendo, e tentar segurar o resultado, né? O garoto Barros, que entrou no meio campo, foi um pouco mais discreto no primeiro tempo. No segundo tempo ele tentou alguma coisa, mas também não teve essa questão toda. E aí, até que o Santos começa a tentar dominar a bola, tentar prender a bola, tocar a bola, e numa jogada pela direita da defesa do Vasco, né, o jogador do Santos toca e corre para receber de primeira, não acompanharam, né, o Pumita chegou atrasado no cara que toca de primeira, o Barros também não foi bem na cobertura, né, e o Lucas Lima entra sozinho na área, toca para trás, e o atacante do Santos, David Washington, faz o gol da vitória do Santos. E aí, né, esse filme nós já vimos, estamos cansados de ver isso no ar, mais velho do que Lagoa Azul em sessão da tarde. O time do adversário sai na frente do placar, recua, baixa suas linhas, e o Vasco fica no desespero, no abafa, tentando o gol do empate e o gol da vitória. Vencendo assim há muitos anos, pode botar aí mais de uma década, que é assim. Então o Jair, que é o primeiro volante, ele desce para fazer a saída de 3, os dois zagueiros abrem, né, os laterais, que antes na saída de 4 participavam da construção das jogadas, começam a dar amplitude e profundidade, né, para colocar mais gente no homem, mais gente no campo do adversário. Só que esses jogadores que jogam por dentro, tanto, no caso hoje, tanto o Galazza quanto o Barros, tem que se movimentar o tempo todo no espaço vazio. Isso é um defeito grave do time do Vasco. Quando o Vasco está mantendo a posse de bola, a saída de bola, os jogadores se escondem atrás da marcação. Se escondem atrás da marcação, forçando o Vasco a fazer a bola longa ou fazer a bola de segurança para o corredor, geralmente para o atacante lá de campo, sempre em igualdade numérica ou inferioridade numérica. Então o futebol ele tem que ter uma coisa básica, é a ocupação de espaço. Para quê? Para justamente você criar superioridade numérica em cima do adversário, a ponto de você poder, né, fazer uma tabela que nem saiu no gol do Santos e você quebrar a linha de marcação do adversário. O Vasco não tem isso. Então por isso que fica um jogo muito em termos de construção de jogadas. Por mais que hoje o Vasco tenha tido uma posse de bola, acho que se não me engano, superior do Santos, finalizou bem mais, mas
né, foi através de chuveirinho em bola alta, que é uma das possibilidades também. Quando o time adversário está com linhas baixas, uma das possibilidades, não só a única, que nem é o caso do time do Vasco, é a questão da bola aérea. Então tem a bola aérea, tem a questão do drible, que o Vasco não tem, a movimentação sem a bola no espaço vazio para dar opção de passe para o homem da bola, não só dos dois jogadores por dentro, mas como até do próprio centroavante, para você confundir a marcação adversária. O Vasco não tem isso, né? Girar a bola de um lado para o outro rápido, né? De repente você concentrando o jogo, a construção das jogadas num lado específico do campo para você atrair toda a marcação do time adversário e você fazer uma girada de bola rápida para poder pegar o seu atacante lá de campo no lado contrário, em condição de igualdade ou até de superioridade numérica, se juntar com o lateral. O Vasco também não tem isso, e falta também o principal, que é a qualidade técnica, né? Para você colocar tudo isso em prática, você precisa ter jogador qualificado tecnicamente, né? Quando a gente fala jogador qualificado tecnicamente, é jogador que pensa o jogo, pensa rápido, que faz a leitura do jogo antes de a bola chegar, né? Jogador com característica intrínseca de movimentação, de toque de primeira, por exemplo, que nem foi no gol do Santos, né? Que o rapaz chegou, tocou de primeira, correu para receber. No Vasco você não vê isso, né? Então, assim, tecnicamente é um time bastante frágil, e aí a gente precisa trazer alguns pontos, né? Para reflexão aqui, porque o que foi falado, né, o que foi falado, se eu não me engano, foi numa entrevista coletiva, pouco tempo depois, né, daquela partida contra o Ituano, se lembra? Lá na Série B. Pois é, foi falado que o Vascaíno nunca mais iria sofrer. Não foi isso que foi falado? Em outros tempos, era bravata. Agora não, agora tudo de boa, né? E falaram em time competitivo, em time propositivo, falaram uma série de situações, né? Assim como falaram também antes, né? Prometendo mundos e fundos para manipular a opinião pública a favor da venda do futebol do Vasco, né? Beleza. E uma das coisas que a gente esperava com a SAF era uma quebra de ciclo que vinha acontecendo há muito tempo no Vasco. Que ciclo é esse? Na impossibilidade de se contratar bons jogadores, por causa do fluxo de caixa afetado do Vasco, sem o poder de investimento, o clube recorria à base. E muitas vezes queimando etapas dos jogadores da base por causa de necessidade, já que não tinha dinheiro para investir, recorre-se à base. Jogador que não serve para outro time grande, que está encostado lá, e traz como empréstimo jogador de time pequeno, e assim fazia um catacata e montava os times, e os resultados esportivos mostram que não foi a melhor decisão. E com a chegada da SAF, o que a gente esperava, né? Com a chegada da SAF, investimento, né? Bilionário, esse tipo de coisa que nem prometeram aí, né? A gente esperava, não, agora esse ciclo acabou. Agora esses meninos da base eles vão entrar para uma condição de normalidade. Que condição de normalidade é essa? É compor o elenco, tendo jogadores no time titular fortes para serem referência para esses meninos da base, né? E não eles entrando em campo tendo a responsabilidade de resolver partidas, que nem era antigamente. Era isso que a gente esperava com a SAF. E, no entanto, né, o que a gente está vendo é a repetição do mesmo ciclo que acontecia antes, né? No modelo associativo falido, que falaram a exaustão, não foi que estava falido? Né? Então a gente esperava o quê? Uma modificação abrupta, como prometeram. E, no entanto, nós vemos que o Vasco entra no Campeonato Brasileiro, né? E isso foi avisado, que o Vasco tinha deficiências claras e que precisava reforçar. Não era isso que foi avisado? A exaustão, que a gente avisou aqui, inclusive. E, no entanto, o Vasco entra no Campeonato Brasileiro da mesma forma, com diversos jogadores da base, né? Hoje, por exemplo, nós jogamos com Figueiredo, com Peck, com Galaza, com Barros, né? Aí sai entra, por exemplo, o Rodrigo da base. Então, a gente entra em campo com jogadores da base precisando resolver, né, situação e tirar o Vasco de uma situação incômoda na tabela, né? Então, assim, isso precisa ser destacado. Outra coisa que precisa ser destacado. Que usaram como narrativa a questão dos 100 milhões. Que nós gastamos 100 milhões, fomos o segundo time que mais gastamos, né? Para tentar justificar erros, né? Infelizmente, a torcida está fraturada, né? Isso aí, fruto lá de 2020, da ruptura institucional que teve. Então, a torcida está polarizada, então existe uma defesa incondicional à empresa, ou, pelo outro lado, um ataque incondicional à empresa. O time não está conseguindo competir,
não venceu nenhuma dentro de casa, perdeu para o Bahia, perdeu para o Santos, em jogos bastante parecidos, toma o gol, não se consegue criar, né, a não ser bola para a área, né? Vai jogar 2 partidas fora agora contra São Paulo, contra o Fortaleza e o Clássico contra o Flamengo. 3 jogos difíceis diante do momento que a gente vive, o time sem confiança, né? Um time sem confiança, com defeitos graves, pressão aumentando, né? Claro que a gente sabe que cada jogo é um jogo, né? Perdeu hoje não significa que vai perder no outro jogo, mas, né, o sinal vermelho já está ligado, a pressão vai aumentar e a gente já esperava esse tipo de coisa, né? A gente já esperava, quem acompanha a gente aqui há mais tempo, né, sabe disso, a gente já falou, a gente falou aqui, a gente cansou de falar aqui, né, que o time precisava de reforço, o meio-campo do Vasco não produz, né, não se tem aproximação, algumas escalações, né, algumas tomadas de decisão em termos de escalação duvidosa, por exemplo, o Orelhano não pode ficar de fora desse time, erra, assim como todo mundo erra, mas pelo menos ele tenta alguma coisa, tem a qualidade do drible, toca, é agressivo, vai para frente, né, busca o gol. Então, assim, né, é complicado. Decisão, por exemplo, colocar o Figueiredo aberto na ponta, um jogador que já recebeu inúmeras oportunidades jogando aberto pela ponta e não produz. Aí no início do ano, né, foi tentado colocar ele como segundo volante. Nós fizemos vídeos aqui para falar sobre isso, né? E hoje volta de novo para a ponta, com o Orelhano no banco. O time adversário com linha baixa, né? Então, assim, tem erro do treinador, seja de tomada de decisão de escalação, tem problemas no modelo de jogo, o time, o elenco tem fragilidades, e aí a responsabilidade passa a ser do diretor de futebol da SAF, né? E aí, no geralzão, no resumo, foi o quê? Vasco toma um gol, o Santos passou a se defender, enrolando o tempo todo, porque também está pressionado lá, né? Enrolando o tempo todo, se fechou, né, para garantir o resultado, nada diferente do que o Vasco fez contra o Atlético Mineiro, por exemplo, né, que saiu na frente e segurou o resultado abdicando do jogo. Foi o que o Santos fez. Tentava alguma coisa ainda, umas estocadas no Vasco, umas saídas esporádicas em contra-ataque, mas não conseguia, optou por se fechar, né, e depois o treinador sacou centroavante, colocou volante, se fechou mais ainda, né. Uma outra coisa também, uma observação também, o zagueiro do Santos ganhou todas pelo alto. O que adianta eles ter um atacante de 1,90 m que não ganha uma na cabeça? Né? Então, assim, enfim, existem diversos questionamentos a serem feitos e agora a pressão está aumentando, né? O time não está rendendo e aí vamos ver o que os profissionais, né, do departamento de futebol da SAF, né, estou falando profissionais em aspas, porque, né, foram endeusados, né? O diretor de futebol da SAF deu entrevista de uma forma arrogante, né, prepotente, né? O Abel Braga falou que o Vasco não ia parar de sofrer, que o último sofrimento seria contra o Ituano, né? Então, assim, foi como eu falei no início do vídeo, em outros tempos isso era bravata, agora não são cobrados, ninguém é cobrado, enfim. Vamos esperar para ver no que vai dar. Precisa melhorar, vem pedreira pela frente aí, 2 jogos fora e um clássico. Vamos ver o que vai acontecer. Esse foi o vídeo de pós-jogo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, peço mais uma vez que se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo, ative o sininho para toda vez que eu postar vídeo você receber as notificações. E só nos resta ir em frente, não é não? Infelizmente é isso que nós temos, né? Prometeram A, estão entregando B. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!